Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu vou ter que falar do vídeo, né, da reunião ministerial que foi liberado agora pelo ministro Celso de Mello, né? Tem muita coisa nesse vídeo, ainda está muito recente. Eu fui vendo o vídeo e anotando as minhas impressões. O vídeo foi transmitido pela imprensa não em ordem cronológica, então desculpem aí as imprecisões, as idas e vindas, né? Não quero falar propriamente das baixarias, dos palavrões, né? Porque eu teria que fazer um outro vídeo para falar dessas questões, a não ser que essas questões, como de fato, podem interferir politicamente, podem desgastar o governo politicamente, né? Mas eu quero fazer, como vocês já conhecem, um vídeo um tanto técnico. E nesse sentido, a análise desse vídeo, na minha concepção, ele tem que ser analisado de dois planos, né? Um é o plano jurídico e o outro é o plano político, que os possíveis indícios de materialidade de crimes que possam ter ocorrido nesse vídeo podem interferir, podem não gerar efeitos jurídicos, mas podem interferir no ambiente político. Então, juridicamente, é preciso analisar a questão da interferência ou não do presidente na Polícia Federal. Tem vários vídeos aqui comentando essas questões. E, politicamente, tem que ser analisado duas coisas, que é o que eu quero fazer também nesse vídeo, que é a chamada de atenção que o presidente dá para os ministros, que alguns ministros não estariam comprando a defesa dos valores do presidente, não estariam atuando na mesma frente que o presidente. Isso é uma questão. A outra questão política é que o presidente tem noção do conteúdo desse vídeo e que provavelmente esse vídeo seria liberado, e ele já se antecipou. Foi uma movimentação política muito interessante dele. Ele já se antecipou em duas frentes. A primeira frente é se aproximando com o Centrão, que foi cronologicamente a primeira coisa que ele fez, dando alguns cargos para o Centrão. E a segunda é se aproximando do presidente da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante porque o presidente da Câmara dos Deputados é aquele que tem a competência para autorizar ou não o processamento de um pedido de impeachment. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment, mas só passa se o presidente autorizar esse processamento. E, por outro lado, só vai haver a autorização, a remessa desse processo de impeachment para o Senado para julgar se tiver o voto de 2/3 dos deputados, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Por outro lado, isso a gente está falando de crime de responsabilidade, que é a ação de impeachment. Se a gente fala de crime comum, ou seja, aqueles crimes que o presidente está respondendo no Supremo Tribunal Federal, quando o Procurador-Geral da República se apresentar uma denúncia contra o presidente, o Supremo vai ter que oficiar a Câmara dos Deputados, e o plenário, por meio de 2/3, também vai ter que autorizar ou não esse processamento de crimes comuns. Então a gente está falando de um ambiente em que os crimes de responsabilidade, as ações de impeachment, só vão ser autorizados se Rodrigo Maia autorizar, e depois se 2/3 dos deputados autorizarem, e em matéria de crimes comuns, se 2/3 dos deputados autorizarem. Por isso que é muito importante essa movimentação do Supremo, a movimentação do presidente, cobrando seus ministros de defender o presidente publicamente, e também na aproximação do Centrão para conseguir esses 2/3 ou para impedir esses 2/3, e a aprovação do Rodrigo Maia, a aproximação com o Rodrigo Maia. É sobre essas questões que eu quero tratar
nesse vídeo, né? Primeiro, a interferência na Polícia Federal, né? A parte seguramente mais importante do vídeo era uma parte que já tinha um grande testemunho do Sérgio Moro, de que o presidente estava querendo interferir, substituindo o superintendente do Rio de Janeiro. Se não conseguisse, iria substituir o diretor-geral da Polícia Federal. Se não conseguisse, iria substituir o próprio ministro da Justiça. Essa afirmação do Sérgio Moro era bem verossímil, porque isso foi confirmado logo que o diretor-geral foi substituído, e o primeiro ato do novo diretor-geral foi justamente substituir o superintendente do Rio de Janeiro. Só que agora foi confirmado, já tinha sido confirmado com a degravação que a própria Advocacia Geral da União fez em sua defesa no Supremo, e também com o próprio vídeo, né? Ficou confirmado o que Sérgio Moro disse. Aí vai ser uma questão interpretativa. Se o presidente estava falando da segurança, e eu já fiz um vídeo aqui mostrando que a segurança do presidente e dos seus familiares não é feito pela PF, mas é feito pelo GSI. Então, por que o presidente estava falando de interferir na PF em prol da segurança dos seus familiares, se não é a PF que faz, é o GSI? E também essa questão tem uma linha interpretativa. E aqui eu bato de frente mais uma vez com vocês sobre o conjunto probatório. O conjunto probatório, principalmente em casos como esse, não é feito de um único testemunho, não é feito de um único elemento. Por isso que a gente chama de conjunto probatório, né? É um conjunto de provas, né? Tem provas testemunhais, no caso essa do Sérgio Moro, os delegados que já depuseram, Carla Zambelli, o presidente vai ser ouvido, o general Heleno foi ouvido. Então essas são provas testemunhais. Tem as provas periciais que dizem respeito ao celular de Moro, as degravações dessas... Degravações não, as explicitações dessas conversas de WhatsApp. Então vão ter provas documentais, né? As inúmeras portarias de trocas de ministros, etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso se mostra um conjunto probatório. E vão ser a análise, se houve interferência ou não. Não vai ser o vídeo que vai dizer se houve interferência. É um conjunto de provas que podem indicar ou não que houve interferência. Não é algo cabal, né? Que você vê alguém morto no chão e outra pessoa com a faca na mão ensanguentada. Né? Isso é uma prova cabal, né? Não existe uma prova contundente, né? E na maioria dos casos de processo penal, não existe essa prova contundente que as pessoas veem dos filmes, né? Então essa é uma questão que precisa ser considerada, principalmente porque o que no vídeo mostra é apenas na minha interpretação, um desejo de interferência do presidente. É um desejo. O presidente, aparentemente, ele quer interferir. Ele diz com as palavras: eu vou interferir em qualquer ministério, eu vou interferir na Polícia Federal, eu não recebo informações da Polícia Federal, então eu vou interferir. Porém, em direito penal, o desejo não é punido, né? Em direito penal, um crime só começa a ter a possibilidade de ser punido quando no iter criminis, que é um percurso que o crime percorre ao início da execução. Trazendo para essa questão da interferência na Polícia Federal. Não basta o presidente ter o desejo de interferir, não basta o presidente manifestar que vai interferir se ele de fato não interferiu. Então tem que ser averiguado se houve realmente essa sua interferência, e isso só vai ser analisado com um conjunto probatório amplo, né? Então, o fato do presidente dizer que vai interferir não quer dizer que ele cometeu esse crime, que seria de obstrução da justiça e outros crimes. Então isso tem que ficar muito claro. Por outro lado, o conjunto probatório mostra que no primeiro dia em que o novo diretor-geral assumiu o cargo, ele substituiu o superintendente, como alegadamente o presidente diz no vídeo que queria, e Sérgio Moro dizia que era pressionado em razão disso.
E também o presidente, em uma ou outra entrevista, ele disse que no vídeo, quando nós não sabíamos do conteúdo desse vídeo, ele jamais falou em Polícia Federal, quando ele realmente falou no vídeo. Você pode ter duas interpretações. O presidente mentiu, ou o presidente se esqueceu, né, de que tinha falado. Então veja, esse conjunto probatório, essa parte do conjunto probatório depõe contra o presidente. Outra parte não necessariamente depõe contra o presidente. Então é preciso ter muita... Tem a perícia dos celulares, etc. Tem que analisar muitas questões, muitas nuances para saber se houve interferência ou não. Eu vi agora uma declaração do presidente na CNN, segundo a qual o ministro Celso de Mello, que liberou o vídeo, também encaminhou ao Procurador-Geral da República um pedido de deputados para fazer uma perícia no celular. O presidente está totalmente revoltado com o ministro Celso de Mello, dizendo que era um absurdo, que ele não poderia fazer esse tipo de pedido. Primeiro que o judiciário, os juízes, eles não fazem pedidos, né? O judiciário, eles recebem pedidos oriundos do chamado direito de ação, e o judiciário decide sobre os pedidos. É preciso ficar claro que, nesse momento de inquérito, o titular da ação penal, e não só no momento do inquérito, né, mas o titular da ação penal, segundo o artigo 127 da Constituição, é o Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República. De modo que a única coisa que o ministro Celso de Mello fez foi encaminhar esse pedido para o Procurador-Geral da República, e ele vai analisar se é importante ou não essa perícia no celular do presidente, né? E aqui, quando o Procurador-Geral da República for analisar essas questões, várias nuances vão ter que ser analisadas, inclusive a noção de que o presidente da República, ele, principalmente nos dias de hoje, ele trata muitas questões de Estado no seu próprio aparelho de telefone. Tem uma série de informações que não estão à disposição das pessoas e que não são para estar à disposição das pessoas nesse celular, como ele próprio alega. Então vai ter que ser feito esse balanceamento, beleza? Acabei mais ou menos a parte jurídica. Eu quero começar a parte política, análise política agora dessa reunião, mas essa análise política tem que ter uma análise jurídica dentro da análise política. Por quê? O presidente da República, ele na reunião, permeado por toda a reunião, ele fala de cobrança dos ministros acerca da defesa dos valores do governo, que seria a defesa da liberdade, etc., e outros valores do governo. E o presidente da República, ele é muito enfático, e nesse momento ele fala muito palavrão, né? Engraçado que ele diz que não vou falar de forma mal educada, como Weintraub falou, mas ele começa a falar um monte de palavrão também. E a base que a gente tem que analisar aqui é que o presidente da República, ele critica tanto os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, quanto o prefeito de Manaus, né? E a crítica que ele faz é uma crítica que, por um lado, é explícita. Nós todos sabemos a contrariedade que o presidente tem em relação a esses governadores que decretam isolamento, e principalmente a João Dória, que é um pré-candidato à presidência da República e cria esse antagonismo com o próprio presidente da República. Só que ele faz a forma como ele fala isso, e isso não estava explícito nas suas declarações à imprensa, apesar de ser parte da campanha dele, mas a forma como ele fala isso pode configurar um crime, e nesse ponto ele pode se complicar ainda mais se não for considerado um crime. No entanto, gera uma crise institucional muito grande. Por quê? Porque ele diz que os governadores estão decretando isolamento, estão trancando as pessoas nas suas casas, e por isso que ele quer armar a população, né? O armamento, diz ele, deve ser escancarado. Todas as pessoas devem ter armas, porque no momento em que os governadores, eles decretam esse isolamento, a solução é as pessoas irem para as ruas armadas. Veja que isso é bastante problemático do ponto de vista jurídico, porque
uma interpretação pode chegar à noção de que isso pode configurar uma incitação a crime, né? Há uma proibição, há uma vedação na nossa Constituição da existência de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático de Direito, o que a gente chama de grupos paramilitares. Por exemplo, as Farc são um grupo paramilitar lá na Colômbia. Então, quando o presidente diz que quando um governador, no exercício da sua autonomia político-administrativa, toma uma decisão de decretar o isolamento social, e a solução para isso seria armar as pessoas para irem às ruas contra esse governador, isso pode ser compreendido como uma incitação à formação de grupos paramilitares. Isso é tão expresso que o próprio artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, fala sobre essa proibição. Além disso, isso configura crime de responsabilidade. Se vocês lerem o artigo 85, inciso 1 da Constituição, vai dizer que configura crime de responsabilidade do presidente da República atentar contra os poderes das unidades da federação. Então, nesse ponto, pode ser interpretado tanto como um crime comum, incitação à prática de crimes, quanto um crime de responsabilidade, né? Essa fala foi muito, digamos, prejudicial ao presidente. Somada essa fala, a ministra dos Direitos Humanos, Damares, ela falou que os governadores eles estão ordenando que policiais entrem nas casas das pessoas para fazer X e Y. E, portanto, ela vai pedir a prisão dos governadores. Veja, uma ministra de Estado falando isso pode ser interpretado, mais uma vez também, como a configuração de crimes de responsabilidade. Isso pode ser interpretado com esses crimes de responsabilidade estando conexos com o presidente da República, e nesse ponto se sujeita também esse ministro de Estado ao julgamento pelo Senado Federal, artigo 52, inciso 1. Se considerar que não é conexo com o presidente da República, sujeita a crime de responsabilidade também, julgado dessa vez pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma fala bastante conectada da ministra Damares com o presidente. E obviamente que o governador não tem autoridade institucional para determinar que policiais entrem nas casas das pessoas, porque isso é um tipo de ordem que a gente diz que é oriunda de uma autoridade pública que tem reserva de jurisdição. Quem é que tem reserva de jurisdição no nosso ordenamento? Apenas juízes federais, juízes de direito. Então, o policial militar, ele só vai poder entrar na casa dessa pessoa se ele tiver uma ordem judicial, se for durante o dia, ou se for para prestar socorro, para livrar a pessoa de um desastre, ou se estiver tendo o cometimento de um crime, está lá em flagrante delito. É o que diz o nosso artigo 5º da nossa Constituição. Em nenhum momento há afirmação de que governadores de estados podem fazer isso. Se a ministra Damares apresentar um decreto de um governador que autoriza a polícia militar a entrada na casa das pessoas nessa circunstância, esse decreto é inconstitucional e certamente esse governador também vai responder por esses delitos. Mais uma questão que pode ensejar crime de responsabilidade agora por parte do ministro Weintraub, né? O ministro Weintraub falou um monte de besteiras, né? E no final da sua fala ele diz que ele veio para o governo para ser contra Brasília e, se dependesse dele, os ministros do STF estariam todos presos, né? Isso é um crime de responsabilidade, porque um ministro, que é integrante do Poder Executivo, está atentando contra os poderes da União, nesse caso o Poder Judiciário. Então veja que essas questões
podem ser consideradas do ponto de vista jurídico e podem ser aferidas do ponto de vista jurídico. Mas mesmo que não seja, essas questões geram um desgaste político muito grande ao presidente da República. Mostrou ali naquele vídeo que aqueles palavrões revelam também um presidente da República que é mais ou menos o homem médio brasileiro, né? É o tiozão do WhatsApp, que fala um monte de palavrão, fala um monte de besteira, diz que vai ser mais educado que o ministro e é mais mal educado que o ministro, mas esse ponto não vem à questão, né? Eu não preciso adentrar nessa questão. A grande questão é que, politicamente, há uma crise, isso pode gerar um desgaste político maior ainda do presidente em relação às instituições. Então, em relação ao STF, que vai julgar o presidente, em relação ao Congresso, que pode julgar o presidente no crime de responsabilidade, em relação aos governadores, chamou um de bosta e o outro de estrume. Isso gera, talvez não no seu eleitorado mais direto, mas pode gerar problemas políticos em relação a outros ambientes. E é por isso que o presidente Bolsonaro, já sabendo da possível liberação desse vídeo, começou a entrar em contato com o Centrão e com Rodrigo Maia. Eu já gravei vídeos para vocês em relação tanto ao Centrão quanto a Rodrigo Maia. Por que o presidente está fazendo isso, essa reaproximação com o Centrão, que ele tanto criticava, e com o Rodrigo Maia, que ele tanto criticava? Porque ele sabia já da possível liberação desse vídeo, e aí a grande questão é que ele precisa de um certo quórum para se defender politicamente. Como eu disse para vocês, há uma possibilidade de que essa reunião provoque a configuração da prática de crimes por parte do presidente, tanto crimes comuns quanto crimes de responsabilidade. Nesses dois tipos de crimes, é muito importante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional. É muito importante o presidente da Câmara em relação aos crimes de responsabilidade e o quórum que ele terá na Câmara dos Deputados em relação aos crimes comuns. Por quê? Para uma ação de impeachment ser processada na Câmara dos Deputados, ela é processada nas Câmaras dos Deputados e é julgada pelo Senado. Mas para uma denúncia ser aceita, é preciso o presidente da Câmara dos Deputados aceitar essa denúncia, achar que está configurado o crime de responsabilidade. E aí, quando o presidente se aproxima de Rodrigo Maia, ele impede que Rodrigo Maia aceite essa denúncia, e aí ele consegue segurar um possível impeachment. E aí ele, por outro lado, ele se aproxima do Centrão. O Centrão são partidos de pouca ideologia e eles fazem parte da política, né, do toma lá da cá. Então Bolsonaro oferece alguns cargos para o Centrão em troca do Centrão garantir uma não autorização dessa ação de impeachment. Imagine que Rodrigo Maia aceita essa denúncia, mas aí o Centrão vai garantir que pelo menos de 2/3 não impeçam que essa denúncia siga para frente, o processamento dessa ação. Isso a gente fala em crimes de responsabilidade que são julgados pelo Senado. Mas se a gente fala de crimes comuns, que é julgado, no caso do presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, temos questões parecidas e por isso justifica essa aproximação com o Centrão, né? E com o Rodrigo Maia também. Por quê? Esse inquérito do STF pode gerar num arquivamento desse inquérito, ou o Procurador-Geral da República pode promover uma denúncia, né? No caso do Procurador-Geral da República denunciar o presidente, o Celso de Mello vai ter que oficiar a Câmara dos Deputados e os deputados vão se reunir para decidir se essa denúncia vai se prosseguir ou não durante o mandato do presidente.
Então é importante que o presidente garanta os votos do Centrão, que ele já conferiu os cargos para o Centrão. E é importante também a aproximação com Rodrigo Maia, que, como todo presidente de Casa Legislativa, ele é o mais autorizado a mexer nas articulações, a gerar essas articulações para aprovar ou reprovar projetos. Lembre-se que Rodrigo Maia só está lá porque uma maioria dos deputados votou em Rodrigo Maia. É como essa autoridade que tem legitimidade para promover essas articulações dentro da Câmara dos Deputados. Então é por isso que no início do vídeo eu falei que essa questão, as questões jurídicas do vídeo, possível cometimento de crimes, tem um impacto no âmbito jurídico, em infrações comuns por parte do presidente da República e de seus ministros, mas também, mesmo que não tenham configurações nas infrações comuns, podem ter respaldo no ambiente político e ensejar crimes de responsabilidade. Por isso que é muito importante a reaproximação do presidente com o Centrão e com Rodrigo Maia. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau.